Boa noite, amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui é a diaconisa Rose, daqui da igreja de Apiquaçu, Igreja de Nova Vida de Apiquaçu, sob a liderança da diaconisa Vânia e do nosso querido e amado pastor Humberto Rodrigues. Eu estou aqui para compartilhar com vocês nessa noite, para ministrar, aos amados irmãos a aula bíblica da lição de número 7. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer a confiança do pastor Humberto, a ideia foi dele, mas estou muito feliz mesmo, irmão, pela oportunidade. Quero agradecer ao professor Eliseu também pela oportunidade. E quero dizer que estou muito feliz por estar aqui com todos vocês. Dizer que a gratidão é muito grande, apesar do nervosismo, não posso esconder, estou muito nervosa, porque é a primeira vez que eu faço uma live ao vivo. Eu nunca fiz isso antes, irmãos. Peço que vocês intercedam por mim aí, enquanto eu vou ministrando aqui. Amém, queridos? Então, nós vamos começar nessa noite a aula bíblica, lição de número 7. Nós estamos em uma série de estudos sobre o Espírito Santo e até aqui o Senhor tem nos dado palavras poderosas, ensinamentos maravilhosos acerca do Espírito Santo de Deus, Essa pessoa divina, maravilhosa, que é o nosso divino companheiro, o nosso consolador e o nosso mestre. É Ele que nos acompanha em todos os dias de nossas vidas, em todos os momentos, a cada passo que damos. É Ele que nos consola, é Ele que nos ensina, Eu estou até emocionada, irmãos, por estar ministrando essa aula, porque verdadeiramente o poder de Deus é muito grande na sua palavra. Maravilhoso quando a gente tem essa oportunidade de nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. É maravilhoso, a gente verdadeiramente sente a presença de um Deus que é invisível, mas que é verdadeiro. Então, nesse momento nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar para iniciarmos a nossa aula nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, a Ti, ó Deus, toda a honra e toda a glória nós te damos, Senhor. Te damos todo louvor, Pai, toda exaltação, toda adoração, porque somente Tu és digno, Senhor, de ser adorado. Somente Tu és digno de ser louvado, de ser bendito em nossas vidas, Pai. Neste momento, Senhor, eu quero Te agradecer, Pai, por esta oportunidade. Eu quero Te pedir perdão, Deus, pelos meus pecados. E Te dizer, Senhor, que eu estou aqui para ser usada por Ti como instrumento em Tuas mãos. Para que o Senhor venha fazer a Tua obra, Deus, nessa noite. Para que o Senhor venha usar, Deus, a minha vida como instrumento, Senhor, em Tuas mãos, para abençoar o Teu povo, para ensinar o Teu povo, ó Deus, aquilo que eles precisam saber a respeito da pessoa do Teu Espírito Santo. Querido amigo Espírito de Deus, eis-me aqui. Abençoa, Senhor, esta aula, conduza-nos, clareia nossa mente, dá-nos a luz da Tua palavra para entendermos aquilo que nós não sabemos. Senhor, eu oro por cada aluno que já se encontra conectado nesta rede social. Deus eterno, Espírito de Deus, vá e ensina a cada um, ó Pai. Ensina a cada um. Tira a dúvida do coração. Tira, Deus, tudo aquilo que, porventura, Senhor, seja uma dúvida em seu coração, que o impeça de crer ainda mais na Tua palavra, Senhor. Espírito de Deus, nós estamos agora em Tua dependência. Seja feito como Tu queres, é o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desculpa, amados.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Então, irmãos, o tema desta lição de número 7 é o relacionamento com o Espírito Santo. Irmãos, o Deus que nós servimos sempre foi um Deus de relacionamento. O Deus que nós servimos sempre foi um Deus, sempre foi e sempre será um Deus de relacionamento. Porque, afinal de contas, Ele é o Deus Ele é o Deus que a sua essência é o amor. A Bíblia nos diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Assim nós fomos criados, a imagem e a semelhança de Deus. Por essa razão, Deus se relaciona conosco desde o princípio, desde que Ele criou o primeiro homem, a primeira mulher. Ele determinou princípios para que ele se relacionasse com o homem. E apesar de inúmeras maneiras Deus sempre reatar este relacionamento que sempre foi quebrado pelo homem, porque Deus ele sempre permaneceu fiel, Ele é fiel, Ele será fiel eternamente. Mas nós, os homens, sempre quebramos o nosso pacto com Deus. Mas Deus ele sempre insiste em se relacionar conosco, porque Ele nos criou com esse intuito de que nós o adorássemos, de que nós o servíssemos para louvor da sua glória. Só poderia ser dado através do nosso relacionamento com Ele. Então, Deus, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para reatar este relacionamento. E apesar do homem ter rejeitado o seu Filho, Deus, mais uma vez, nos dá uma nova oportunidade de nos relacionar com Ele, através agora do seu Espírito. O autor desta lição chama de o Divino Companheiro, o Consolador e Mestre. É isso que o Espírito Santo é para nós. Queridos, nós vamos ler a passagem, o texto básico da nossa lição, que está em Mateus, capítulo 12, do verso até o 32. Mas, nós vamos ler apenas o verso... Vamos ler apenas... Perdão, queridos. Apenas do verso 30 em diante. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus capítulo 12, verso 31. Verso 32. E se qualquer disser alguma blasfêmia contra o Espírito do homem, contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no porvir. Aleluia. O texto áureo da nossa lição está em Atos 5, 3, 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero perguntar se os irmãos estão conseguindo me ouvir. Os irmãos estão conseguindo me ouvir, por favor? Aleluia. Se estão conseguindo me ouvir, por favor, me respondam, irmãos. Então, queridos, nós temos aqui nessa lição alguns objetivos a serem alcançados com esta aula.
Primeiro objetivo, identificar alguns pecados que podem ser cometidos contra o Espírito Santo. Entender que o Espírito Santo é a virtude divina que opera na igreja e Jesus a movimenta segundo o propósito divino. E conhecer a mudança de status que a obra do Espírito Santo promove no cristão, tornando-o uma pessoa transformada e regenerada à habitação de Deus. Glória a Deus. Estes são os objetivos da nossa lição nessa noite, irmãos. Irmãos, o Espírito Santo, nós já vimos isso nas lições anteriores, que ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa como eu e você somos. Por isso nós temos a capacidade de nos relacionar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, igreja, ele não é simplesmente, ele não é simplesmente uma força impessoal, não é simplesmente um fogo que desce do céu no dia de Pentecostes, né? Que desceu sobre aquele com línguas como de fogo. Ele é Deus, mas ele é uma pessoa, né? Ele é a pessoa divina, ele é o Santo Espírito de Deus, ele é o Deus em pessoa, apesar de ser invisível, ele é uma pessoa e ele pode se relacionar conosco. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então o Espírito Santo é uma pessoa como nós. Amém, queridos? E neste relacionamento com o Espírito de Deus, algumas coisas podem acontecer, como nossos relacionamentos com nossos amigos, com pessoas da nossa família, como nossos relacionamentos entre pai e filhos, né, entre irmãos, entre marido e esposa. Assim, nós podemos nos relacionar também com o Espírito de Deus. E como nossos relacionamentos pessoais com as pessoas à nossa volta, na medida do possível ou na medida das circunstâncias, esse relacionamento ele pode ser um bom relacionamento ou um péssimo relacionamento, assim se dá com o Espírito de Deus. Nós podemos ter um bom relacionamento com o Espírito Santo, mas também podemos não ter um bom relacionamento com o Espírito Santo. Isso vai depender da nossa maneira de viver aquilo que o Espírito Santo nos ensina, porque ele nos ensina todas as coisas. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, nesse relacionamento, nós podemos pecar contra o Espírito Santo, né? E nós vamos ver nessa noite quais são os pecados que podemos cometer contra o Espírito Santo, né? Vamos ler aqui a palavra introdutória, que diz assim: poucos exemplos sobre o relacionamento com o Espírito Santo são tão marcantes quanto os que vivemos nos relatos de Atos. Muitos os momentos em que vemos o Espírito do Senhor alcançando vidas e formando corações. Sua descida no Pentecostes, a capacitação dos apóstolos, a expansão do Evangelho de Jesus para lugares além de Jerusalém. Esse mesmo poder do Espírito Santo encontra-se à nossa disposição hoje para nos tornar testemunhas mais eficazes de Cristo. Quanto melhor entendemos a forma como o Espírito operou em Pentecostes, mais capazes seremos de nos relacionar com Ele e de experimentar o seu poder. O ministério do Espírito é glorificar a Cristo na vida e no testemunho do cristão. João 16,14. E é isso que importa. Irmãos, o autor aqui da lição, ele frisa que poucos momentos são tão marcantes quanto as obras que o Espírito de Deus fez na igreja primitiva, né? Na igreja que foi constituída no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo e encheu aquele povo de autoridade, encheu aquele povo de sabedoria e de poder de Deus para executar a obra de Cristo. Irmãos, segundo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 12,
1 Coríntios, capítulo 12, a palavra vem nos ensinar acerca da igreja, né? Acerca da igreja, acerca dos dons espirituais. O que aconteceu no dia de Pentecostes, igreja? O que aconteceu sobre aquele povo? O que aconteceu depois do dia de Pentecostes na vida daquele povo? Igreja, no dia de Pentecostes, aconteceu o derramamento do Espírito Santo. E a partir daquele dia, a igreja de Cristo ela passou a ser constituída sobre a terra. Por isso, aquele povo, a partir daquele dia, igreja de Cristo, e que nós conhecemos hoje como a igreja primitiva. O autor aqui, ele salienta que hoje nós não vemos mais um agir tão grande, né? Um operar tão preciso da igreja quanto nos dias de Pentecostes, quanto o que aconteceu através daquela igreja, no meio daquela igreja. Por que, igreja? Porque Jesus Cristo ele veio para trazer o reino de Deus aos homens. E ele fez isso com a sua vida, com seu testemunho, com seus atos. Ele não só veio para viver a palavra, para viver a lei, mas para executar a lei, mas para trazer o reino de Deus aos homens. Mas Jesus morreu, ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Mas a missão de Jesus ela não terminou quando ele morreu. A missão de Jesus ela continua e agora ela é a nossa missão. O que aconteceu no dia de Pentecostes é que o Espírito Santo ele foi derramado para capacitar pessoas para continuar a obra de Cristo. Aquelas pessoas foram cheias do Espírito de Deus para executarem a obra de Cristo, para dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo nesta terra. E essa missão ela nos é dada também até hoje. Porém, igreja, nos dias de hoje, a gente não vê mais tantas experiências com o Espírito Santo de Deus no meio da igreja, quanto o que o Espírito Santo fazia no meio da igreja primitiva. Mas por que, igreja? Por que era diferente o agir do Espírito? Será que o Espírito Santo mudou? O que aconteceu naquela igreja que não acontece mais hoje? Aqui o autor diz assim: a igreja primitiva não tinha nada do que consideramos essencial para o sucesso hoje. Propriedades, dinheiro, influência política, status social. Ganhou multidões para Cristo e viu a implantação de inúmeras igrejas por todo o mundo romano. Isso se deu pelo poder do Espírito Santo, que capacitava seu ministério. Os primeiros cristãos eram pessoas inflamadas pelo Espírito de Deus. Veja, ele está sendo muito claro, né, em dizer que a prioridade da igreja hoje é bem diferente das prioridades da igreja primitiva. Hoje, igreja, infelizmente, uma boa parcela da igreja, uma boa parcela do corpo de Cristo, né, da igreja de Cristo nesse mundo, não está tão preocupada, né, em ganhar almas para o reino de Deus, mas está preocupada com status social, com influência social, né? Está preocupada com bens materiais. E isso não acontecia na igreja de Atos, na igreja primitiva. Talvez essa era a diferença dessa igreja para as nossas igrejas hoje. O Espírito Santo, igreja, ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele ainda opera como ele operou no dia de Pentecostes. A questão hoje é que o Espírito Santo, ele já não encontra corações tão dispostos como o coração daquele povo que estava ali sedento pelo derramar do Espírito de Deus. Eu
não estou aqui falando de líderes de igrejas, de pastores, eu estou falando da igreja que somos nós. Como é que nós temos, igreja, recebido a missão de evangelizar? Como é que nós temos recebido a missão de levar a palavra de Deus? Né? Como é que nós temos recebido a missão de ser verdadeiramente a igreja de Cristo no mundo? Quais são as nossas prioridades? Será que verdadeiramente as prioridades do nosso coração têm sido o reino de Deus? Tem sido alcançar os perdidos, curar os enfermos, libertar os cativos, os oprimidos pelo pecado? Porque esta era a prioridade da igreja primitiva. O Espírito Santo, ele encontrou ali depósitos, ele encontrou vasos vazios, sedentos por serem cheios da excelência do poder de Deus. Por isso, a igreja primitiva, ela teve um grande efeito naquele tempo. Mas ainda há tempo, igreja. Ainda há tempo de mudarmos nossos conceitos, de mudarmos nossos pensamentos, nossa visão do reino de Deus. Porque o Espírito Santo, ele continua com o mesmo poder. Ele é Deus, amém? E o nosso Deus é imutável. Louvado seja Deus. Vamos agora ao tópico 1.1, o Espírito Santo e o cristão. O Espírito Santo é a única virtude. Desde o primeiro dia de seu estabelecimento, a igreja está debaixo da administração do Espírito Santo, que cuida diuturnamente dela, abençoando os que se tornam parte do corpo de Cristo. A igreja não teria sobrevivido por 2 milênios sem a assistência do Espírito. Irmãos, a igreja de Cristo, ela tem mais de 2.000 anos, né? Nós sabemos disso, desde que ela foi constituída. Como é que a igreja de Cristo, ela sobreviveu até agora? Vamos analisar, queridos, quantos embates contra a igreja, quantos ataques contra a igreja de Cristo, quantas guerras travadas contra a igreja de Cristo. E o quão poderosamente a igreja de Cristo ainda permanece de pé. Isso não seria possível, queridos, sem a unção do Espírito Santo, sem o cuidado, sem a assistência do Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é a única virtude que opera no meio da igreja. Na confissão de Pedro, quando ele confessa que Jesus Cristo era o Filho de Deus, Jesus disse: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava tendo ali, queridos, uma visão, digamos que turística, do que a igreja estava para enfrentar, né? Afinal de contas, Jesus Cristo também é Deus, né? Nós estamos numa lição, numa revista que fala do Espírito Santo, que aborda a arte de Deus. Não estamos referindo a 3 deuses diferentes, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito. Não. Estamos tratando de um Deus que é trindo. Um Deus Pai, Espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É o mesmo Deus, com manifestações diferentes. Então, Jesus Cristo, sendo Deus, ele sabia o que estava por vir. Ele sabia de tudo que a igreja ia enfrentar até os dias de hoje, né? Mas ele dá ali uma certeza do cuidado, né? Ele dá ali uma certeza de que a igreja ela é infalível, é imbatível, nada poderá deter a igreja de Cristo. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo pode até tentar destruir a igreja, o diabo pode até tentar destruir a nossa igreja, destruir a igreja de Cristo, mas isso é impossível, porque sobre a igreja há o Espírito de Deus, o Espírito que sustenta, o Espírito que ajuda, o Espírito que consola, o Espírito que dá poder de Deus para que a igreja
vença as batalhas no seu dia a dia. Amém, queridos? Vamos continuar. Felipe foi o primeiro ativamente a levar o evangelho para fora de Jerusalém. Por causa da perseguição que seguiu a morte de Estevão, Felipe foi para Samaria, onde realizava milagres e expulsava demônios. Muitos cristãos, inclusive Simão, um mágico feiticeiro. Em resposta à conversão dos samaritanos, Pedro e João vieram de Jerusalém, impuseram as mãos sobre os novos cristãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era dado pelos apóstolos, ele ofereceu dinheiro para ter essa capacidade. Pedro falou duramente a Simão, dizendo-lhe a necessidade de arrepender-se de sua impiedade. Isso está em Atos 8, aí na lição está 7, mas na verdade é 8, tá, amados? Atos 7, do 8 ao 25. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, este tópico diz: o Espírito Santo é a única virtude. Neste relato, quando Felipe ele vai levar o evangelho para fora de Jerusalém, muitas pessoas começaram a se render ao evangelho. Muitas pessoas começaram a aceitar a Jesus Cristo. E dentre essas pessoas, igreja, para você ver o poder sobrenatural de Deus sobre a vida desses homens, até os feiticeiros entendiam a pregação do evangelho. Hoje, queridos, dificilmente um de nós, eu falo isso por mim, irmãos, falo verdadeiramente por mim. Não é fácil nós nos dirigirmos a alguém que é um pai de santo, um feiticeiro, dono de um terreiro de macumba, de candomblé. Dificilmente, igreja, nós temos ali como eu posso dizer, a ação, a atitude imediata de nos achegarmos a uma pessoa como essa e pregar o evangelho. Muitas vezes a gente se sente intimidados. Mas isso acontece quando a gente não entende que não somos nós quem fazemos a obra. Às vezes a gente se limita, a gente se acha pequeno, a gente se acha incapaz, né, de pregar a palavra de Deus para uma pessoa como essa. Mas esses homens, eles eram evangelistas sem fronteiras, igreja. Nada detinha eles, porque eles estavam totalmente cheios do Espírito de Deus. Precisamos entender isso. A obra de Deus, ela é feita através da nossa vida pelo Espírito. É o Espírito Santo que nos capacita a realizar a obra de Deus. É por isso que diz que essa é a única virtude. Neste contexto, a palavra virtude, ela está se referindo a poder. O Espírito Santo é o único poder que atua através da igreja, usando a igreja para fazer a obra de Cristo, para salvar pessoas das trevas, para curar, para libertar. Muitas vezes a gente se sente incapaz, igreja, de estender a mão a um enfermo para que ele seja curado. Muitas vezes nos sentimos intimidados em estender as nossas mãos e repreender um demônio na vida de alguém que está possesso. Mas a gente tem essa atitude quando nós não entendemos que não somos nós quem fazemos a obra, mas é o Espírito de Deus. Felipe, ele pregou para inúmeras pessoas, inclusive para este mágico chamado Simão, né, que se rendeu à palavra de Deus e aceitou, abraçou a fé dos judeus. Aqui, igreja, a respeito deste Simão, a lição e a palavra de Deus, né, a Bíblia nos relata que este homem, ele ficou admirado, ele achou interessante aquilo que estava acontecendo, porque os discípulos, os apóstolos, eles oravam e eles impunham as mãos sobre as pessoas e elas eram cheias do Espírito de Deus. Então, Simão, ele ofereceu dinheiro para que ele tivesse o mesmo poder que os apóstolos.
Aí, igreja, este homem ele foi repreendido, né, por Pedro. Irmãos, Pedro estava cheio do Espírito de Deus. Ele estava cheio do poder de Deus. E logo o Espírito Santo deu a ele o discernimento que aquilo que o Simão estava pedindo não era de Deus. Não era. Simão havia acabado de aceitar Jesus, já até havia sido batizado, então ele oferece dinheiro para que ele tivesse o dom de impor as mãos sobre as pessoas e elas fossem cheias. Na verdade, a intenção do coração de Simão não era ter este dom para fazer a obra de Deus, mas para, de repente, eu entendo assim, continuar a fazer aquilo que ele fazia. Então, Pedro o repreendeu. Aqui no livro de Atos, capítulo 8, no verso 20, a palavra do Senhor diz assim, Atos 8, verso 20, Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Ou seja, Pedro, cheio do Espírito Santo, tem o discernimento daquilo que está no coração de Simão. Irmãos, aprendemos com isto que é impossível comprarmos o dom de Deus. Não é possível, igreja, nós comprarmos o poder de Deus, porque ele é dado liberalmente pelo Espírito. Nada que possamos fazer, igreja, nada que possamos fazer, não há nada que possamos fazer para comprar, né, o poder, a virtude do Espírito Santo. E Pedro, ele repreende duramente a Simão, deixando claro a este homem que aquilo que ele queria não era para a glória de Deus, mas era para seu próprio interesse. Irmãos, na verdade, isso que aconteceu aqui acontece ainda nos dias de hoje, dentro das igrejas. Quantas igrejas, irmãos, quantos falsos profetas, quantos falsos mestres têm distorcido, têm enganado os cristãos, né? Quantos enganos têm sido pregados, quantas heresias têm sido ministradas nos púlpitos, nos altares de Deus. Mas que nós possamos ter discernimento de espírito para nós combatermos, para nós não aceitarmos esse tipo de ensinos, porque eles estão aí, né? Um exemplo disso é impossível, igreja, que você compre uma rosa ungida para curar uma enfermidade. É impossível que você compre uma rosa ungida para atrair o amor da sua vida, como a gente vê muito na televisão, né? nas redes sociais, igrejas que tentam vender o poder de Deus, né? Quantos lencinhos ungidos, né? Lenços com profetas, de pastores ungidos para curar enfermidade, né, igreja? Nós devemos ter discernimento espiritual, devemos ter conhecimento da palavra de Deus, para nós não cairmos nesses intentos malignos de Satanás. Porque ele está, igreja, ele está inserido até mesmo dentro da igreja. A Bíblia fala sobre os joios, né? Que cresce ali junto com o trigo e que por ser muito parecido com o trigo. Mas há uma maneira, igreja, de nós discernirmos e combatermos isto. Nós buscando aprender a palavra de Deus. Amém, queridos? O irmão colocou aqui, o professor Eliseu, Simão queria o dom para ser superior aos demais e não para servir a igreja. Verdade, queridos. Essa era a intenção maligna do coração de Simão.
E quero salientar algo aqui, é que o dom de Deus, igreja, o dom de Deus, ele não é nos dado aleatoriamente, simplesmente para que a gente tenha o dom de Deus. Tem um propósito para que a gente receba o dom de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Aleluia. Estão me ouvindo, irmãos? Aleluia, Jesus. Um instantinho, irmão. Glória a Deus. Primeiro aos Coríntios, perdão, irmãos. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, no verso 10, diz assim: Senhor, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Queridos, o único propósito pelo qual nos é dado o dom de Deus, o dom do Espírito Santo, é para a edificação da igreja e para que o nome do Senhor seja glorificado através desse dom em nossas vidas. Amados, isso tem sido confundido na mente de muitos cristãos, mas infelizmente isso tem sido uma confusão na vida daqueles que não comem a palavra de Deus, daqueles que não tomam posse dos ensinamentos genuínos da palavra de Deus. Aqui está, querido. Essa aqui é a minha Bíblia. É uma Bíblia muito pequena, muito velhinha, mas eu não largo ela por nada, irmãos, porque essa Bíblia eu ganhei de presente de uma pessoa muito especial, minha sobrinha. E ela é toda marcada. Irmãos, a Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é a nossa lâmpada que guia os nossos passos para que a gente não tropece nas pedras, para que a gente não erre a direção. Todo aquele que não tem a Bíblia como seu roteiro, como sua bússola, ele vai andar errado e ele vai ser facilmente enganado. Mas nessa noite o Espírito Santo vos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, queridos? Também diz a palavra de Deus: o meu povo perece por falta de conhecimento. Louvado seja Deus. Vamos continuar, queridos. Vamos para o ponto 2. O mover do Espírito Santo não pode ser detido. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos começa com a transferência da responsabilidade e da autoridade para os apóstolos. Jesus os comissionou, subiu ao céu e o Espírito desceu com poder para começar a salvar os judeus perdidos, primeiro e depois trazer os gentios à salvação. A oposição rapidamente se levantou, tanto de dentro como de fora da igreja. Contudo, o poderoso mover do Espírito Santo não podia ser detido enquanto a palavra de Deus se espalhava e o número de discípulos crescia em Jerusalém. Hoje não somos mais uma igreja primitiva, como nos primórdios, mas o Espírito ainda continua responsável por vocacionar homens e mulheres a fim de continuar a obra de Jesus no resgate dos perdidos, no acolhimento dos necessitados e na expansão do corpo de Cristo. Veja, essas guerras que a igreja tem enfrentado, essas afrontas que a igreja tem enfrentado, ela é desde o princípio. Desde que a igreja foi constituída, ela tem sido perseguida, mas pelo poder do Espírito, ela tem resistido e ela vai resistir até o fim. Amém, queridos? Louvado seja Deus. O Espírito Santo, o mover do Espírito Santo não pode ser detido. Apesar de tudo que a igreja tem enfrentado, amados, apesar de tantos
tantas afrontas, de tantos embates contra a igreja, ela tem permanecido fiel, ela tem permanecido firme e inabalável, porque o Espírito Santo é quem guia, o Espírito Santo é quem sustenta a igreja, e ele é a força, né? Ele é a força, ele é o poder de Deus que não pode ser detido. Jesus Cristo disse: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Por quê? Porque ela está alicerçada em uma rocha que é inabalável, né? A igreja, ela está firmada e está cuidada, está assegurada em algo que é inabalável, que é a palavra de Deus, que é o Espírito de Deus, né? Que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. A igreja primitiva, ela também sofreu, né? As ameaças, ela também sofreu como a igreja de Cristo sofre no mundo hoje, né? Quantos cristãos são mortos, igrejas? Quantos crentes são torturados? Quantos perdem a vida por pregarem o evangelho? Mas como o poder de Deus não pode ser detido, o Espírito Santo continua capacitando. O Espírito Santo, ele continua usando vidas para continuar esta obra, porque ela não pode parar. Nada pode o deter. Nenhuma força maligna, igreja, poderá prevalecer contra a igreja. O exemplo disso é quando Paulo perseguia a igreja, né? Paulo era o carrasco da igreja, né? A Bíblia diz que ele entrava nas sinagogas e arrastava, né, os profetas, matava, arrastava as mulheres pelos cabelos. A igreja, ela foi atormentada por Paulo. Mas o poder do Espírito estava sobre a igreja e nada podia o deter. O Espírito Santo, ele fez coisas que aos olhos dos homens eram impossíveis de acontecer. O exemplo disso é a conversão de Paulo, né? O Espírito Santo não pode ser detido, igreja. E é asneira alguém tentar se levantar contra a igreja de Cristo. Porque todos aqueles que se levantaram contra a igreja, eles caíram, foram derrotados, né? Todos aqueles que se levantaram contra a igreja de Cristo, eles foram provados. E Deus provou o seu poder, né? Deus provou que verdadeiramente Ele é o dono da igreja. Ele é quem cuida da igreja. Amém, amados? Louvado seja Deus. E ainda hoje, o Espírito Santo, ele continua atuando no meio da igreja, porque ele continua nos capacitando, ele continua levantando homens e mulheres comprometidos com sua obra, homens e mulheres comprometidos com sua palavra, homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. João 4:23 diz que Deus, ele está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, ele ainda está disposto a receber aqueles que querem o adorar, aqueles que querem o servir, aqueles que querem ser úteis à sua obra. Amém? Está aí, talvez você possa se sentir incapaz, pequeno. Talvez você ache que não tenha, talvez você ache que não seja útil, mas o que a palavra de Deus está te dizendo nessa noite é que você é útil e Ele conta contigo. O Espírito Santo conta conosco, igreja, mas precisamos ter disponibilidade, precisamos ser ousados, precisamos ter uma fé autêntica. Amém, queridos? Precisamos crer. Amados, eu sou uma pessoa muito grata a Deus. Eu sou grata a Deus porque eu não imaginava na minha vida que eu era uma pecadora, como
de repente, como qualquer um de vocês que estão me ouvindo, para o mundo, para as pessoas que me conheciam, não tinha valor algum. Mas o Espírito Santo, ele me convenceu, porque ele é aquele, a Bíblia diz que ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele faz em nós uma obra, igreja, que é maravilhosa, que quando ele faz essa obra em nós e nos faz crer no Filho de Deus, ele desperta em nós esse desejo de ser útil no reino de Deus. Eu não imaginava que um dia, igreja, eu pudesse estar aqui dando uma aula ao vivo para inúmeras pessoas. Estou aqui no Maranhão, um pedacinho do Maranhão, Apicum-Açu, estou aqui ministrando para os irmãos no Rio de Janeiro, né? E para todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu não imaginava isso, igreja. Porque o que aconteceu comigo? A obra do Espírito, o poder do Espírito foi derramado sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, que me resgatou, que nos resgatou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E hoje nós somos o corpo de Cristo. Nós somos aqueles que damos continuidade à obra de Jesus, à missão de Jesus neste mundo. Amém, queridos? Mover do Espírito Santo ser de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui, querido. Vamos para o tópico 2. Pecados contra o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é Deus. Amém? E no nosso relacionamento com Ele, nós podemos cometer alguns agravos, algumas falhas. Podemos cometer alguns pecados contra o Espírito de Deus. Primeiro ponto, 2.1. O primeiro pecado que nós cometemos contra o Espírito Santo é resistir ao Espírito Santo. Aleluia. Ao longo dos séculos, Israel se recusara a submeter-se a Deus e a obedecer às verdades por ele reveladas. Seus ouvidos não escutavam a verdade, seu coração não recebia a verdade e seu pescoço não se encurvava à verdade. Em decorrência disso, mataram o próprio Messias e depois ainda resistiram insistentemente contra o Espírito Santo. A nação não quis aceitar a nova verdade que Deus vinha revelando ao longo das eras. Em vez de enxergar a verdade de Deus como uma semente que produz frutos e mais sementes, os líderes embalsamavam a verdade e se recusavam a aceitar qualquer coisa nova. Quando Jesus veio ao mundo, a verdade de Deus estava incrustada de tantas tradições que o povo não conseguiu reconhecê-la. Quando esta lhe foi apresentada, as tradições mortas dos homens haviam substituído a verdade viva de Deus. Queridos, a resistência ao Espírito é um pecado que nós cometemos quando nós cometemos isso obstinadamente, insistentemente, quando nós insistentemente nos recusamos a aceitar a verdade que ele nos ensina. Quando nós, igreja, somos confrontados pela verdade e não mudamos. A palavra de Deus, amados, ela nos confronta. Amém, amados? Ela nos confronta quando ela expõe os nossos erros, as nossas falhas e logo após ela nos dá a condição de acertarmos. Mas quando isso acontece e nós endurecemos o nosso coração, nós estamos resistindo ao Espírito de Deus. Sabe, igreja, aquilo que nós fazemos, aqueles hábitos, aqueles costumes, aquelas atitudes que nós tomamos e que em seguida o Espírito Santo vem, ele nos convence, ele tenta nos convencer de que aquilo não é correto, ele nos mostra na palavra e mesmo assim nós continuamos pecando, nós continuamos não dando ouvido a este ensinamento. Isto é resistir ao Espírito Santo e isso é pecado.
Aqui o autor, ele fala que Jesus Cristo ele veio para mostrar, né, para confrontar os fariseus, mas para confrontar com a verdade. Amém, querido? E Jesus fez isso não somente pregando, mas Jesus fez isso vivendo aquilo que ele pregava, diferente dos fariseus, que eram pessoas cheias de sabedoria, doutores da lei, mas que não viviam nada do que eles ensinavam. Eles estavam mais preocupados com suas tradições do que propriamente com a palavra de Deus, né? E aí Jesus Cristo vem e confronta eles com a maneira de viver. Jesus vai lá no templo, ensina, vai lá fora, ensina, vivendo, né? Mostrando como é que se vive aquilo que se prega. E aí Jesus é afrontado, né? Deus. Aqui na passagem de Mateus 15, do verso 1 ao 20, é o relato, né, onde os discípulos eles afrontam Jesus Cristo, dizendo que os seus discípulos, né, os fariseus, afrontam Jesus dizendo que os seus discípulos comiam e não lavavam as mãos, estavam transgredindo a tradição dos anciãos. E aí Jesus Cristo, igreja, rebate a esta afronta, dizendo a eles: olha, não é o que entra pela boca que contamina, mas aquilo que sai do nosso coração. As intenções malignas do nosso coração é que nos contaminam diante de Deus, não diante dos homens. Porque os fariseus, amados, eles estavam preocupados em viver de aparência, viver para os homens, né? E aí Jesus, ele confronta o pecado dos fariseus, quando ele disse a eles: olha, vocês estão preocupados em lavar as mãos antes de comer, mas vocês não estão preocupados com os pais de vocês que vocês não honram. Quando vocês vêm, traz as ofertas, os dízimos à casa do tesouro, ao templo, enquanto isso seus pais estão com fome, e vocês alegam que aquilo que poderiam fazer aos pais, vocês fizeram a Deus. Jesus estava dizendo: não adianta nada vocês cumprirem uma tradição, vocês cumprirem um mandamento, sendo que não há justiça nesse mandamento. Nessa atitude não há justiça. Irmãos, Jesus, a palavra aqui, ela vem nos alertar a respeito de nós embalsamarmos a verdade de Deus. Como nós fazemos isso? Olhando para isso que os fariseus faziam, queridos, nós podemos entender o seguinte: quando nós estamos preocupados em cumprir inúmeras regras, né, na casa de Deus, na igreja, inúmeras regras aonde quer que nós estejamos, sendo que aquilo que nós estamos fazendo não está glorificando a Deus, porque o próprio Jesus disse, né, que quando você transgride uma, apesar de você cumprir inúmeras, quando você transgride uma, você invalidou todas as outras. Jesus estava deixando claro isso. Isso é embalsamar a verdade. Isso é esconder a verdade, não viver verdadeiramente a verdade, né? O professor escreveu aqui: o evangelho não é um conjunto de regras a ser cumprido, mas uma vida de comunhão com Deus. É verdade, querido. Uma vida de comunhão, uma vida, igreja, de justiça diante de Deus. Os fariseus queriam ser justos. Aleluia. Os fariseus queriam ser justos nas suas regras, mas não queriam ser justos diante de Deus. Eles esqueceram. Lá na igreja estava o Espírito, que no meio deles estava o Espírito que sondava tudo, que sobre eles estavam os olhos de Deus que vê todas as coisas.
Como é que nós temos seguido, igreja? Como é que nós temos vivido diante? Será que nós temos nos preocupado com as escalas a cumprir? Ou temos nos preocupado em verdadeiramente servir a Deus? Temos nos preocupado com regras? Ou temos nos preocupado em viver a justiça de Deus? Bem, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ela nos alerta a respeito dos sacrifícios de tolos, aqueles que se preocupam em sacrificar tantas coisas, mas não sacrificam o próprio coração. A Bíblia diz em Salmo 51 que o sacrifício agradável a Deus é um coração compungido e contrito. É um coração preocupado em viver em obediência. Amém, amados? Em obediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós passamos nessa noite, amados, analisar a nossa vida, analisar como nós temos nos comportado diante do Espírito de Deus. Como tem sido o nosso relacionamento com o Espírito de Deus? Ele sonda todas as coisas, não se esqueça disso. Ele vê todas as coisas. Ele sabe de tudo. Amém, amados? Louvado seja Deus. Um outro pecado, querido, que nós cometemos contra o Espírito Santo é a mentira. Mentir ao Espírito Santo. O pecado de Ananias e Safira foi instigado por Satanás. Uma questão extremamente séria. Se Satanás não consegue derrotar a igreja com ataques externos, infiltra-se em seu meio e trabalha em seu interior. O pecado do casal foi motivado pelo orgulho, algo que Deus considera particularmente abominável. Certo, a igreja louvava ao Senhor pela oferta generosa de Barnabé, quando Satanás sussurrou ao casal: vocês também podem desfrutar desse tipo de glória. Façam os outros pensarem que são tão espirituais quanto Barnabé. Ao invés de resistirem às investidas de Satanás, Ananias e Safira cederam ao inimigo e planejaram uma estratégia, mas o seu fim foi trágico. Amados, mentir ao Espírito Santo, como isso é possível? Perdão. Como é que nós mentimos ao Espírito Santo, amados? Vou ler esse textozinho aqui do lado que diz: os fariseus costumavam chamar atenção para as suas ofertas e recebiam o louvor de homens. Essa seria a sua única recompensa. O que possuímos foi dado por Deus. Somos mordomos, não proprietários. Devemos usar o que Ele nos dá somente para a sua glória. Queridos, tudo que nós somos, tudo que nós temos é de Deus. Nós não temos nada mais. Até a roupa que nós vestimos, o ar que nós respiramos, a nossa vida, nada é nosso, igreja. Tudo é de Deus. Então nós devemos viver de maneira que em tudo nós possamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Ananias e Safira, eles foram iludibriados por Satanás. Eles deram ouvido a Satanás, né? E mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo, retendo parte daquilo que seria depositado ali ao pés dos profetas. Mas, querido, a questão aqui não é o que foi tirado, não é aquilo que eles esconderam, não foi a quantia que foi detida, mas foi o intento maligno do coração de Ananias e Safira. Precisamos entender isso, amados, que do coração é que procedem os maus desígnios. Toda forma de pecado, amado, provém do nosso coração. E o Espírito Santo, ele é Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. O Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas, ele sabe daquilo que está no nosso coração. Nós mentimos ao Espírito Santo quando nós queremos fazer algo, né? Mas aquilo que nós estamos fazendo ali no reino
não é algo que é feito verdadeiramente para a glória do Senhor, mas é feito para que os homens nos assistam. E o autor ele frisa no texto aqui, no texto ao lado, que os fariseus eles costumavam chamar a atenção para as suas ofertas e recebiam louvor de homens, mas essa seria a sua única recompensa. Os fariseus, amados, eles se preocupavam muito em serem vistos. Para eles, o cumprir a lei estava associado ao fato das pessoas estarem assistindo o que eles estavam fazendo, né? O que importava para eles era serem vistos pelos homens, vistos pelos homens. E a Bíblia diz que a sua recompensa era esta, né? Como é que nós temos feito, igreja, as coisas para Deus? Como é que nós temos trabalhado para o reino de Deus? Como é que nós temos ofertado não somente o nosso recurso financeiro, mas como é que nós temos ofertado a nossa vida? O que nós temos dado a Deus? Será que verdadeiramente o nosso Deus, o Espírito Santo, que é onisciente, será que ele tem sondado aqui no nosso coração que há uma boa intenção em nossas atitudes? Será que há intenção de glorificar o nome do Senhor naquilo que nós temos feito ao Senhor? Naquilo que nós temos ofertado a Deus? Naquilo que nós temos trago ao Senhor? Amém, queridos? Colossenses 3, verso 23. Colossenses 3, verso 23, a palavra do Senhor diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Igreja, que nós não possamos tomar atitudes como a dos fariseus, que se preocupavam em ser vistos. Aquilo que Deus tem te chamado a fazer, meu querido, minha querida, faça com a intenção de glorificar o nome do Senhor, porque Ele sonda os intentos do nosso coração. Só Ele sabe. Amados, às vezes nós mesmos não sabemos qual é a intenção do nosso coração, mas Deus sabe de todas as coisas. Será que Ele tem se agradado de nós? Será que o Espírito Santo tem se agradado de nós, do nosso serviço, da nossa obra? Será que Ele tem se agradado da nossa fé? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é impossível mentir ao Espírito Santo, porque Ele sabe de todas as coisas. Quando a nossa intenção não é o louvor a Deus, amado, nós pecamos, nós infringimos a lei de Deus. Amém? Que possamos nessa noite tomar posse dessa palavra, deste ensinamento. Não se esqueça, não se esconde nada do Espírito Santo. É impossível, você pode tentar mentir a Ele. Você não consegue porque Ele sonda o coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Cláudio Batista está escrevendo: Deus vê a intenção dos nossos corações. Muitos cristãos dão legalidade a Satanás, disciplinando o mal dentro das igrejas. É verdade, querido. Quando não somos verdadeiros, quando não somos fiéis a Deus, que possamos nos arrepender dos nossos maus hábitos, das nossas más atitudes, possamos, igreja, corrigir os nossos erros diante de Deus, porque o Espírito Santo, ele ainda está à nossa disposição, ele ainda nos convence do pecado, né? Ainda nos convence de todos os nossos erros e nos dá a oportunidade de nos reconstruirmos, né? Nos reatarmos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O outro pecado que cometemos, amados, contra o Espírito Santo é blasfemar. Blasfemar
contra o Espírito Santo. Aleluia. A blasfêmia contra o Filho do Homem, é perdoada, mas não a blasfêmia contra o Espírito Santo. O segredo parece estar no título Filho do Homem, que descreve Jesus ou o Messias em termos humanos. Ele era um homem. Alguém pode analisar quem era Jesus e concluir que ele não passava de um ser humano. No entanto, se o Espírito Santo convencer alguém de que Jesus é mais do que um simples mortal, mas essa pessoa se recusar a aceitar o Espírito Santo, certamente não haverá perdão para ela. Mateus capítulo 12, 31 e verso 32. O pecado contra o Espírito Santo é chamado de blasfêmia, porque indica que uma decisão final e irrevogável foi tomada. O pecado que não é perdoado é rejeitado, a rejeição obstinada da obra do Espírito Santo em convencer-nos do pecado que Cristo nos oferece. O perdão, amados. Convencer-nos do perdão que Cristo nos oferece. Referindo-se especificamente aos líderes de Israel, Jesus ofereceu a todos eles as provas que estavam esperando o ministério de João. O testemunho do Pai, as profecias do Antigo Testamento, seu próprio testemunho e a autenticação do Espírito Santo. Mas já que eles rejeitaram todas as evidências de que Jesus era o Messias, nada mais lhe seria concedido. Aleluia. Queridos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o fato de nós... A blasfêmia contra o Espírito Santo é o ato de nós rejeitarmos o sacrifício de Jesus Cristo, de nós obstinadamente não crermos que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio para a remissão dos nossos pecados. Todo aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus, aquele que não crê e não for batizado, a Bíblia diz que ele já está condenado. Por quê? Porque ele blasfemou contra uma ordem, contra uma palavra, contra uma decisão de Deus que é irrevogável. Ou seja, é irrevogável você dizer que Jesus não é o Filho de Deus. É irrevogável essa verdade de que ele veio para morrer em nosso lugar, para expiar os nossos pecados. É irrevogável a verdade de que só o sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar dos nossos pecados, para nos purificar dos nossos pecados, e livre acesso à entrada celestial. É irrevogável isso. Sendo assim, amado, todo aquele que resiste a este ensino, ele blasfema, né? Ele blasfema contra o Espírito Santo. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele está aqui para nos ensinar. Ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas, igreja, isso não acontece se nós não quisermos. A Bíblia diz, Apocalipse 3:20, Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a obra só é feita quando nós damos a liberdade, né? Para que o Espírito Santo entre em nossa morada, né? Que é o nosso coração. Quando nós endurecemos o nosso coração, nós estamos resistindo a esta verdade. Quando nós não acreditamos, quando nós insistimos em não crer nesta verdade, nós blasfemamos e nós pecamos contra o Espírito Santo. Não há perdão para este pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O professor Eliseu escreveu: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Atos 17:30.
Os pecados que cometemos antes de conhecer a Cristo são perdoados. A irmã Isabel, quando a pessoa crê na reencarnação, pensa que está rejeitando o sacrifício. Com certeza, a reencarnação ela é rejeitada pela Bíblia, né? É um ensino errado, um ensino enganoso, instituído por Satanás no coração dos homens. Essa não é a verdade, não existe reencarnação. A verdade é que nós morremos, mas do outro lado nos aguarda a vida, né? Nós, os que cremos, a vida é eterna. Para aqueles que não creem, a morte eterna, que é uma vida eterna, afastado de Deus, no lugar que a Bíblia chama de inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Ponto 2.4, o último pecado aqui registrado, entristeceu o Espírito Santo. Paulo apresenta alguns motivos pelos quais entristecemos o Espírito Santo. Em primeiro lugar, temos a armadura e a ira. Perdão, mas em primeiro lugar, temos a amargura e a ira. Elas entristecem o Espírito Santo. Ele habita dentro do cristão e quando o coração está cheio de amargura e de ira, o Espírito se entristece. Os São Pais têm uma ideia desse sentimento quando vem chegando em casa. Verdade, queridos. Essa tristeza que nós causamos no Espírito Santo, amados, essa tristeza que nós causamos no Espírito de Deus, é quando nós enchemos o nosso coração de sentimentos que não estão no Espírito de Deus. Quando enchemos o nosso coração de coisas que não vêm do Espírito de Deus. Mais à frente nós vamos relatar uma passagem bíblica que parece. E como o Espírito Santo ele é Deus, ele também é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o Espírito Santo do Deus Pai. Amém? Então ele se entristece conosco porque ele tem nos ensinado a verdade. E é triste quando nós ensinamos a verdade aos nossos filhos, ainda assim eles escolhem viver aquilo que nós não ensinamos. Eu não sou mãe ainda, creio que serei, mas você que é mãe, entende isso. Você sabe que quando você ensina algo para o seu filho e depois você vê o seu filho se desviando daquilo que você ensinou, né? Você vê seu filho vivendo longe daquilo que você ensinou, daquilo que você deseja para ele, porque os nossos pais, igreja, eles desejam o melhor para nós. O Espírito Santo é o nosso Pai. Ele deseja o melhor para nós. Ele deseja que a gente viva o melhor dele, da sua essência, né? E quando nós nos desviamos disso, ele se entristece. Que ele vê em nós um filho desobediente, um filho que não dá valor àquilo que ele ensina, um filho que não dá credibilidade, um filho que não ama aquilo que o seu pai ensina, né? Vamos continuar. O Espírito Santo encontra sua maior alegria em um ambiente de amor, alegria e paz, pois esses são os frutos do Espírito que produz em nossa vida quando lhe obedecemos. O Espírito Santo não pode nos deixar, pois nos selou até o dia em que Cristo voltará para nos levar ao nosso lar. Em segundo lugar, nosso pecado entristece nosso mestre. Até aqui. O Espírito Santo não pode nos deixar, pois nos selou até o dia em que Cristo voltará para nos levar ao nosso lar. Glória a Deus. Efésios diz que nós fomos selados pelo Santo Espírito da promessa para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo ele nos marcou.
Ou seja, nós somos propriedades dele. Já viu uma fazenda, amados? Uma fazenda onde o fazendeiro ele marca ali todos os bois que são de sua propriedade. Ele tem ali um selo e ele marca aqueles bois que tem aquela marca que aquele fazendeiro reconhece, todos eles são seus. E quando aqueles bois eles somem dali e se misturam com outros bois de outras fazendas, ele vai lá, procura e encontra ali aquele boi que pertence ao seu rebanho. Assim é o Espírito Santo, querido. Ele nos marcou, ele nos selou. Existe um selo na minha vida e na sua vida que nos dá, nos faz sermos propriedades de Deus. Nós somos marcados pelo Santo Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Então, igreja, nós como propriedades de Deus, ele se entristece. Nós não vivemos aquilo que ele nos ensina. Quando, ao invés do nosso coração ser cheio daquilo que ele nos dá como frutos, né? Aquilo que a Bíblia diz aqui em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, né? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos transformados em uma outra pessoa, uma nova criatura. Aquilo que nós fazíamos antes mais. E aí o Espírito Santo ele começa a fazer uma obra na nossa vida. Ele tira aquilo que não é bom, tira aquilo que era sujo, né? E coloca ali as coisas que são boas, que são frutos maravilhosos dele, que são gerados em nosso coração, pela obediência, né? Pela fé, pelo temor da sua palavra. Efésios 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O Espírito Santo, amados, ele se agrada de nós. Quando nós recusamos o ódio, quando nós recusamos o rancor, quando nós recusamos a amargura, né? E toda sorte de sentimentos impuros, né, maliciosos do nosso coração, e damos lugar a estes frutos maravilhosos, que são frutos de vida. Louvado seja Deus, por isso não há lei, porque são frutos que geram vida, vida eterna, na presença do Senhor. Amém, amados? Nós vamos analisar nossas vidas, como tem sido o nosso comportamento, o nosso relacionamento com o Espírito Santo e com os nossos irmãos, né? Porque esses pecados, eles são cometidos contra o nosso próximo. Quando guardamos o rancor do nosso próximo, quando odiamos, quando machucamos com palavras, com atitudes, quando julgamos sem conhecer o nosso próximo, né, irmãos? Mas o Espírito Santo, ele está aqui para nos convencer aos caminhos, dos nossos costumes, dos nossos pecados e transformar as nossas vidas. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, o nosso pecado entristece o nosso Mestre que morreu por nós. Em terceiro lugar, entristece a Deus Pai, que nos perdoou quando aceitamos a Cristo. Paulo identifica de maneira específica a causa fundamental da atitude amargurada, nossa incapacidade de perdoar. Um espírito rancoroso dá espaço ao trabalho do diabo e se torna um campo de batalha para os cristãos. Se alguém nos magoa intencionalmente ou não perdoamos essa pessoa, começamos a desenvolver uma amargura que endurece o nosso coração. Devemos ter o coração terno e bondoso, mas em vez disso ficamos com o coração empedernido e amargurado. Amados, a amargura não provém do Espírito de Deus. Ódio, rancor. E um detalhe, quando você guarda a mágoa de alguém, amados, quando você tem rancor de alguém, quando você não perdoa alguém, esse mal que está no teu coração, ele não faz mal àquele alguém.
Ele não faz mal àquela pessoa. Muitas vezes você fica sem dormir porque odeia uma pessoa, porque não conseguiu perdoar alguém. Você vira de um lado para o outro, não acha sono, porque você não tem paz, você é atormentado pela amargura. Do outro lado, a pessoa está dormindo, está bem. Porque a nossa amargura, ela faz mal para nós mesmos. A amargura, amados, a falta de perdão, eu comparo como um câncer, que se não for tratado logo, ele gera catástrofe em nossas vidas. Que nós possamos, querido, não guardar esses tipos de sentimentos em nosso coração. Porque quando nós guardamos esses sentimentos impuros em nosso coração, nós estamos entristecendo o nosso mestre. Estamos entristecendo o nosso consolador, o nosso divino companheiro, nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Ele está aqui, ele mora dentro de nós. Mas quando guardamos esses sentimentos, não é que ele nos deixa, ele nunca nos deixa. Mas é como se nós estivéssemos aqui, se ele estivesse aqui, nós estivéssemos aqui. Ele permanece aqui, mas quando nós guardamos esses tipos de sentimentos em nosso coração, não é que ele saia daqui, é que ele fica aqui e nós saímos. Nós nos afastamos dele. Ele permanece no mesmo lugar, porque ele é fiel, ele é amor, consolador. Ele está assim, de braços abertos, disposto a nos consolar, a nos convencer, a nos ajudar, a nos perdoar. Mas nós precisamos nos converter, amados. Nós precisamos nos render às vontades do Espírito. A vontade do Espírito é que nós tenhamos amor, que nós tenhamos alegria, que nós tenhamos paz, que nós perdoemos os nossos ofensores. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como anda o nosso coração, querido? Eu sou professora do Geração e lá no Geração Vida as crianças gostam muito de uma peça infantil que ela fala sobre o coração preto, o coração que está vermelho. Aí quando